A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui em mais um episódio do Pode Reviver e hoje a nossa convidada especial é a missionária Maiara Camargo, lá do Goiás. Deus abençoe, missionária. Que prazer recebê-la aqui em nosso meio e que esse podcast seja muito edificante. Eu quero agradecer sua presença aqui para estar conosco no Pode Reviver, para contribuir e somar conosco aqui. Amém, pastor. Paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos que vai estar nos assistindo, nos acompanhando. Eu tenho certeza que Deus tem muita coisa boa, então não saia daí. Fique até o final desse podcast. É isso mesmo. E já vai compartilhando aí com com dois, porque você não pode assistir sozinho, não. Tem gente para ser edificado através da vida da missionária. Missionária, você tem sido uma referência de Deus aqui para a nossa nação, né, até fora da nação. Esse ano você esteve aí, ano passado, até pregando na Europa, glória a Deus, e pessoas têm acompanhado seu ministério e você tem edificado vidas através das suas mensagens. Eu vejo alguns cortes no Instagram, as pessoas repostando e assim, nossa, como falou comigo essa mensagem. E eu gostaria de conhecer um pouquinho da missionária Maiara Camargo, né? A sua história, a sua trajetória, como foi o seu processo de conversão, assim, nasceu na igreja, se converteu no meio do caminho. Como foi essa caminhada aí com Cristo, a sua caminhada com Deus aí, como é que foi? Então, pastor, eu praticamente nasci num lar cristão. Sim. E o interessante é que quando os meus pais se casaram, meu pai estava afastado do evangelho e minha mãe era muito católica. E aí meu pai, quando eu nasci, ele falou, eu vou apresentar a minha filha na igreja porque a minha filha vai ser crente, vai ser serva do Senhor. Uau. E ele, de fato, me apresentaram na igreja, ele trouxe o evangelho para minha mãe, mas hoje, infelizmente, ele ainda está afastado da presença do Senhor. Né? Meus pais, devido à dureza mesmo de coração, não conseguiram permanecer juntos. Quando eu tinha 9 anos de idade, eles se separaram e minha mãe saiu de Faina, que é uma cidadezinha a 200 e poucos quilômetros de Goiânia, que é a nossa capital no estado. Sim. E minha mãe saiu de lá e veio para a capital para tentar uma vida melhor para nós, né? E Deus foi tão bom que trouxe ao coração da minha mãe uma clareza e ela sabia que ela precisava servir ao Senhor. E quando a minha mãe divorciou do meu pai, ela enfrentava ainda aquela fase que mulher separada sofria um certo preconceito, né? Muito grande. E ela falou assim, eu só vou conseguir manter os meus filhos aqui numa capital se eu for servir o Senhor. E ela decidiu, de fato, entregar a vida dela para Jesus. E eu comecei junto com ela. Minha mãe ia, eu ia junto. E eu sempre, assim, fui muito, desde pequena, muito apaixonada pelos louvores. E nessa fase minha, eu via as cantoras chegar na igreja, que na época já era esse padrão, né, de liturgia que a gente tem hoje mesmo. Chegava as cantoras na igreja e como eu tinha, assim, passava por muita privação na época, muita dificuldade. Minha mãe trabalhava faxinando a casa das pessoas para poder conseguir manter a gente na capital. E quando eu vi a cantora chegar na igreja toda arrumada, eu comecei a alimentar esse sonho e falar para minha mãe assim, mãe, eu quero ser uma cantora. Uau! Então eu comecei o meu ministério cantando. Começou então eu me lembro que no louvor. Com 11 anos de idade, os playbacks ainda eram aquelas fitas. E eu me lembro que a primeira fita que eu comprei foi da Cassiane. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora. E aí foi a primeira canção que eu cantei, que eu ensaiei e cantei no playback. E de lá começou uma trajetória. Com 12 para 13 anos eu já estava dirigindo jovem, sendo líder de jovens, porque eu sempre fui assim mais madura, avançada. E tive um pastor que me discipulou e ele tinha saído da Igreja Deus e Amor. Então, ele me discipulou assim, a gente fazia muito jejum, pão e água. Enfim, eu tive uma base ministerial muito bem feita na oração. E viemos sempre regando o ministério de louvor. Eu nunca imaginei, se o senhor falasse para mim, algum tempo atrás, que eu me tornaria uma pregadora, eu ia rir.
ia acreditar nunca, porque eu sempre vim alimentando e cheguei a gravar. Gravei um CD, gravei 2 CD, gravei 3 CDs. Em 2017, Deus me deu a experiência única, que era o meu sonho. Eu sempre via o congresso dos Gideões Missionários e falava, Senhor, um dia o Senhor vai me levar para cantar nesse congresso. Eita, e eu ainda brincava com a minha mãe e falava assim, eu quero cantar amanhã nesse ginásio aí. Para mim só serve se for o ginásio. No pavilhão, não é? Não queria o pavilhão, não. E acompanhando o congresso, quando foi em 2017, surgiu a primeira oportunidade, que foi de cantar. E eu vivi um maior milagre na época da minha vida ministerial. Foi a maior transição e o maior milagre também. Porque eu já tinha me casado nessa época, né? Já tinha casado com o Tairone. Eu sou casada, tenho 2 filhos, né? O Matheus e a Amanda. E aí a gente estava transicionando da vida do trabalho secular para a obra. Deus fechou mesmo as portas. A gente trabalhava como representante comercial, representando semijoias, fornecendo semijoias para revendedores. E nós tomamos, na época, Deus falou assim, eu estou fechando essa porta. E quando Deus falou, eu estou fechando essa porta, foi no decorrer de 15 dias, nós tomamos um cano, na época, de R$50 mil. Meu Deus. E quando nós tomamos esse cano, a empresa que a gente trabalhava só esperou a gente pagar o custo dessa mercadoria e mandou a gente embora. Então, nessa época, nós começamos a perder tudo. Perdemos carro que nós tínhamos. Foi ainda a gente não estava mais conseguindo pagar o nosso aluguel, então eu tive que voltar para a casa da minha mãe para morar com ela. E nessa transição surgiu o convite para os Gideões. E eu me lembro que um dia, eu muito decepcionada, chamei a minha mãe e falei assim, mãe, Deus me iludiu. E ela, minha filha, por que você está falando isso? Eu falei, porque como que Deus me dá a oportunidade de cantar no congresso que eu sonho e agora eu não tenho como ir? E eu me lembro a palavra que minha mãe liberou. Ela disse assim que o Deus que te prometeu sabia que você não teria dinheiro para ir. Meu Deus. E eu tomei aquela palavra. Quando a minha mãe falou aquela palavra, eu entendi que o Deus que promete é o Deus que sustenta a promessa. Aleluia. E aí, quando eu descansei no Senhor, foi em questão de 15 dias. Deus começou a mandar na porta. A gente vivendo milagres mesmo. Das pessoas pegar, ligar e falar, missionária, lembra aquela vez que a senhora orou por mim e tal? Deus mandou me mandar uma bênção. E a gente teve toda a viagem paga para os Gideões Missionários. Em 2017. Toda viagem paga. De ficar os 10 dias de congresso. E eu me lembro que nós chegamos lá no primeiro dia, na época, eu congregava com o pastor Gilmar Santos, né? Não estava, hoje eu pertenço a Madureira, mas antes eu congregava com o pastor Gilmar. E na época foi o ano que o pastor Cisino tinha falecido, então estava aquele negócio do congresso, né? E o pastor Gilmar não sabia, não tinha certeza ainda que ele iria para o congresso. E ele, como meu pastor, né? Enfim. Mas eu descansei no Senhor, fui com o convite apenas que eu tinha. Tem momentos, pastor, que Deus ele te mobiliza e tudo que a gente precisa é só da palavra e da fé. Crer naquilo que Deus libera, crer na palavra que é liberada da parte de Deus. Então, assim, eu criei naquele momento que o Deus que tinha me enviado, que o Deus que tinha aberto as portas para eu estar naquele lugar, ele completaria aquela obra. E, de fato, Deus me deu a oportunidade. De última hora, o pastor Gilmar foi para o congresso. Eu fui chamada. Tem salvo, né, que é outro milagre também, porque a Belink, que é a empresa que prestava na época serviço para os Gideões, você tinha um custo, né? E eu não tinha condições de pagar aquele custo para poder manter o vídeo ao vivo, né, no canal oficial. Só que Deus foi tão bom que a hora que eu cantei foi a hora que Deus estava usando muito o pastor Gilmar para curar o povo. E está registrado no canal. Essa parte não teve como cortar. Está lá e eu sinto assim que Deus deixou essa parte sem cortar para me lembrar da promessa. Glória a Deus. Quando eu saí de lá, eu pensei assim, agora é viver a promessa do Senhor. Deus vai abrir as portas, muitos convites para mim cantar. Só que o pessoal alguns foram ligando. E quando falava com meu esposo, perguntava se eu pregava. Se a cantora também pregava. Desse jeito. A cantora também prega e a gente na prova.
Meu marido pegava e falava, prega, Jesus. com medo de perder a agenda, né? Aí eu ficava brava com ele, falava, não, menina, eu não prego, não, eu canto apenas. Mas aí eu comecei a ministrar, porque eu sempre fui criada pela minha mãe, ensinada a nunca enjeitar uma oportunidade, a nunca negar. Eu sempre tive por muito preciosa, e até hoje é assim, eu tenho por muito preciosa as oportunidades que Deus nos dá. E é isso também que eu quero até dizer para você que está aí, não jogue fora. Uau. A oportunidade que Deus te dá, ela é muito preciosa. Deus não dá oportunidade para quem não está capacitado para assumir ela. E Verdade. Deus me provou isso nesse momento, quando eu pensava assim que eu tinha nascido apenas para o Ministério do Louvor, que eu não ia conseguir ser uma ministra da palavra. E quando eu comecei a pregar, Deus começou a me usar de uma forma extraordinária, e eu posso dizer hoje ao Senhor e a todos que estão nos assistindo que eu tenho uma história antes cantando e outra totalmente diferente pregando. Glória Porque a Deus. quando eu comecei a pregar, as pessoas começavam a me levar para pregar e também convidava a cantora. Um dia eu fui orando ao Senhor e perguntei, falei, Senhor, por quê que o Senhor tá... Eu tenho 3 CDs gravados e as pessoas me chamam para pregar e leva cantor. E aí Deus falou comigo que o que ele tinha para mim era na palavra, não era no louvor. Que o louvor foi só para ele cumprir o desejo do meu coração, mas que a partir daquele momento era para eu cumprir a vontade dele. Uau. E aí eu comecei a pregar e Deus começou a fazer de uma forma extraordinária. Nós transicionamos do campo do Pastor Gilmar para o Ministério de Madureira, no estado de Goiás. Hoje eu congrego na Assembleia de Deus Campo de Campinas, com o Bispo Ides, a Bispa Neuza. E quando nós chegamos no Campo de Campinas, Deus começou já a estabilizar o ministério. E eu eu pregava muito no estado de Goiás. Eu literalmente estava guardada lá. O que a gente tem que colocar, pastor, na cabeça é que quando Deus nos esconde, ninguém nos revela. Mas quando Deus decide nos revelar, ninguém nos esconde. Aleluia. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fiquei por um tempo servindo as igrejas do estado de Goiás e escondida. Era poucas pessoas que me conheciam. Mas Deus já começou a levantar meu esposo, né? Que ele que faz os cortes que o senhor falou que sempre está acompanhando pelas redes sociais. E ele começou. E a gente, assim, não tinha tanta visualização, mas começou a postar. Só postar. Deus mandou e ele começou a criar os posts e postar. E aí, em um belo dia, como meu esposo trabalha com mídia, eu acabei também pendendo para a mídia da igreja, né? E eu sempre tive aquela preocupação de, antes de ser pregadora, ser ovelha. Glória a Deus. Eu acho que melhor do que ser pregadora é ser ovelha. Então, todos os trabalhos da minha igreja, os principais trabalhos da minha igreja, o que eu pudesse somar, eu sempre busquei estar. Porque tem muita gente que acha que precisa ficar correndo atrás de portas. Só que Deus traz a porta até você. Aleluia. Viver o chamado de Deus é isso. É confiar e entender que nós não precisamos nem correr atrás, nem forçar nenhuma porta, porque o Deus que promete é o Deus que abre as portas. Aleluia. E foi o que eu vivi. Eu me lembro que era na época de um congresso da Almadego, que é o congresso de jovens, inclusive nós teremos agora no carnaval, no estado, e eu fui servir na mídia. Tanto que eu não tinha levado nem Bíblia, estava só com o celular servindo na mídia. Quando eu cheguei no segundo dia, o Espírito de Deus falou para mim, abre o celular. E a mensagem, no texto assim, a mensagem é, você não é escrava da sua dor, mas é serva do seu propósito. Aleluia. E foi onde Deus me liberou uma palavra sobre a escrava, né, que deu o caminho. Escrava de Naamã. Para Naamã. E 2 Reis, capítulo 5. Isso. Deus me deu essa mensagem. E eu falei, Deus, por que o Senhor está me dando essa mensagem no meio de 20 mil jovens? E aí o Senhor falou comigo, deixa o celular aberto. E aí aconteceu uma intercorrência com um dos pregadores, surgiu uma vaga e um dos nossos pastores, que hoje inclusive é o líder da Almadeg, que é o pastor Biramar, indicou, falou assim, nós temos uma pregadora aqui, ela está trabalhando na mídia, mas ela é pregadora. E aí eles vieram e falaram comigo, a senhora pode, eu até me lembro que as palavras que ele disse, a senhora pode fazer o favor
de ministrar para a gente agora, uns 30 minutos. E aí eu fiquei pensativa na hora e falei, só Deus chama oportunidade de favores. Aleluia. E foi 30 minutos. Foi o nosso primeiro vídeo viralizado. Rapidão, que quando soltou nas redes sociais, ele foi batendo quase 1 milhão bem rápido. E aí o WhatsApp de agenda não parou mais. Foi o período que você pode chamar o período de transição mesmo, Deus selando de transição, a transição do louvor para a palavra. E aí, mais do que nunca, eu ministrei lá na Almadego, depois da Almadego veio o nosso CIBEG, que é o congresso nosso do estado de Goiás de mulheres, e depois veio o CIBEM e depois veio o CIBEM de novo, que foi os 4 eventos maiores que o Senhor me levou, que de fato, né, desacortinou o que Deus tinha para mim e abriu grandes portas para o meu ministério. E hoje nós estamos aí, servindo a Deus, né, como o Senhor disse, por bondade e misericórdia de Deus, né, não é por merecimento, mas porque Deus é muito bom. Ele tem nos levado, né, em todo o Brasil, vários estados do Brasil nós já temos caminhado, e tive o privilégio de ir para a Europa, né, pela primeira vez no ano passado, que foi 2025, e estamos aí servindo o reino, glorificando o Senhor e vendo o Senhor operar milagre na vida das pessoas. Glória a Deus. Você falou algo muito importante, missionária, em relação ao serviço, a ser ovelha antes de ser pregadora, né? Nós temos visto uma geração, inclusive eu quero dar esse testemunho, que eu lhe conheci servindo, né? Cheguei na Casa do Oleiro, ali na Igreja do Ministério Campinas, Goiás, e vendo aquela moça de Deus ali no altar, e servia, e pegava água, e voltava, e ao mesmo tempo que servia ali, daqui a pouco já foi a que foi fazer a oferta, já deu a palavra, e que palavra! E eu, meu Deus, eu até então, vou dar o meu testemunho, até então, eu acho que já a seguia nas redes sociais, mas eu começou a despertar, e eu mandei para minha esposa, amor, essa preleitura aqui, e através do serviço. Você vê, Deus lhe apresentou, pelo menos assim, a oportunidade de trazê-la aqui na Igreja Reviver em Cristo através do serviço. Então as pessoas às vezes querem ser muito vistas, mas esquecem que no secreto Deus nos vê, né? Verdade. E quando você estava ali servindo na sua igreja, não era um congresso, não era nada, uma porta surgiu um desejo de te trazer aqui para Maceió. Então, talvez se essa mentalidade alcançasse a vida das pessoas hoje, nós teríamos menos pessoas querendo se apresentar, menos visibilidade humana e mais espiritualidade no nosso meio, né? O que é que você pode falar em relação a isso? Nós estamos vivendo dias confrontadores, né? Dias assim onde as pessoas querem muito o microfone na mão, mas esquecem que o serviço vai além do microfone. Tem assim uma frase que eu gosto muito, que quem ama servir, uma bandeja e um microfone não faz diferença para ele. Uau! E eu tomo isso para mim e eu me baseio muito, né? Porque pregador não tem como não falar sem envolver a Bíblia. Vamos lá. Eu me baseio muito em Rebeca. Rebeca, ela não tinha expectativa e nem tinha uma palavra que ela se tornaria uma matriarca. Só que a história dela vai revelar que ela fazia o caminho de fonte todo dia. Porque ela estava na fonte onde as moças buscavam água para levar para sua casa, para servir a sua casa. Então foi no caminho de fonte que Rebeca teve a oportunidade de servir em um serviço que virou a chave da vida dela. Uau. Então, existe muitas, eu falo porque eu vivo isso, muitas oportunidades disfarçadas de serviço. Deus. Nós não podemos menosprezar o serviço. Se Rebeca tivesse simplesmente ignorado alguém que tinha sede na ponta da fonte, ela não teria se tornado a matriarca. Uau. Porque a oração de Eliezer era: Senhor, que ela venha, que ela dê água para mim e que ela dê água para os meus camelos. Deus. Então, antes de Rebeca ter a oração ouvida, ela foi a resposta da oração de alguém. Uau! E é isso que nós precisamos entender. O ato de servir é isso. É você, antes de ter as suas respostas, você ser a resposta da oração de alguém. Ela não olhou para a recompensa, porque para analisar, um cântaro
cabe aproximadamente de 7 a 10 litros de água. Um camelo bebe 100 litros de água. Quantas voltas, quantos serviços Rebeca não fez de ir à fonte, pega a água, deita cântaro, enche cântaro, esvazia cântaro. Quantas vezes? Deus. Só que quem sabe quem é, não economiza entrega. Meu Deus. Forte. E eu vou até dizer melhor, quem sabe quem é e quem sabe quem Deus é, não economiza entrega. Verdade. Porque quem semeia em Deus não perde semente. Então foi o que Rebeca fez. Rebeca pegava o cântaro, deitava e sem pensar em recompensa. Ela só pensou na necessidade de beber água que Eliezer e aqueles camelos tinham. Ela não imaginava que aquilo lhe renderia um convite que faria dela uma matriarca. Uau. E é isso que a nossa geração de hoje precisa aprender. Tem muita gente desprezando o caminho de fonte. Porque é rotina, vem para o culto de oração, vem para o culto de tarde da bênção, vem para a vigília, vai para o culto de ensino, e você acha que isso está sendo em vão, e não está sendo. Foi assim que Rebeca aprendeu a servir. Foi matando, levando a água para os pais, matando a sede de quem estava em casa, que ela percebeu que ninguém poderia ficar perto dela com sede. Uau. E quando ela percebeu, o que ela fez? Eu vou dar água. Eu vou dar água para ele e vou dar água para os camelos dele. Tremendo. Então, são percepções que só quem serve descobre. Só quem conhece a linguagem do reino. Aleluia. E uma coisa que eu sempre tenho aprendido é que Deus, ele não deve nada para ninguém. É verdade. Deus, ele nunca deixará sem recompensa aqueles que servem. É. Então, eu sempre tive essa preocupação de fato, ser útil na minha igreja. Porque eu não posso derramar fora aquilo que eu não busco dentro. Eu não posso fazer pelos de fora aquilo que eu não faço pelos de dentro. Como eu vou provar amor pela igreja que está do lado de fora se eu não amo a minha casa? Se eu não amo a minha igreja? Se eu não me dedico à minha igreja? Eu fico preocupada, pastor, de verdade, quando eu olho alguns itinerantes que vejo postando agenda 30 vezes no dia, 30 vezes no mês, e eu pergunto, ora quando? Escuta o pastor quando? Aprende quando? E é uma das coisas que, assim, às vezes eu enfrento até muitas resistências na rede social, porque eu assumi um compromisso com Deus de falar a verdade. Então, são pessoas que não sentam para aprender e querem ensinar. Uau. E isso é um problema. É gente que não é acostumado, igual a Rebeca, por exemplo, ela era acostumada a buscar água da fonte para ela e para a casa dela. Então, aquilo que serviu para ela também serviu para Eliezer e os camelos. Não era uma coisa que era fora da sua rotina. Nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas estão tratando a casa do Senhor como um shopping center. Elas vão por causa do painel de LED, elas vão por causa que tem uma boa lanchonete, elas vão para fazer o social. Só que lugar de servir ao Senhor não é para isso. Nós estamos ali para entregar o nosso melhor, para oferecer o nosso culto, para servir a Deus. E nós não podemos, de forma alguma, agir como se a igreja, a casa do Senhor, fosse uma empresa, que a gente vai, bate o ponto e pronto. Nós vivemos um tempo, pastor, que as pessoas ligou o automático e está vivendo. Verdade. De forma automática. Então, assim, vamos aprender a servir. Vamos aprender. Porque é o que a gente faz em casa. A Bíblia fala o quê? Sede fiel no pouco. E sobre o muito eu te colocarei. Verdade. Então, Deus não faz muito para quem entrega pouco. Uau. Meu Deus, é forte. E Louvado é isso. seja Deus, louvado seja Deus. Você falou muitas coisas profundas aí, marcantes, mas teve uma coisa que me chamou a atenção antes. Nesse período de transição, né, do louvor para a palavra, quando você se lançou no chamado de Deus, algo que você falou assim, de como estava sendo provada nesse tempo, né, para cumprir um chamado. Às vezes as pessoas pensam que
cumprir o chamado inicia nesses grandes congressos, né? Onde você... É aquilo que a gente chama de cair de paraquedas, né? E não sabe da história que tem por trás disso. Então, antes da Maiara dar-se bem, antes da Maiara dos grandes congressos, teve a Maiara que passou pelo período de transição de viver, sair de trabalhar no secular para viver pela fé. E aí, um testemunho marcante nesse tempo que você pode dizer assim, da provisão de Deus chegando na sua vida e provendo. Pastor, eu vivi assim, na verdade até hoje, né? As pessoas veem a gente no aeroporto hoje, andando para lá e para cá, mas até hoje eu vivo milagre, porque a gente vive na dependência de Deus. E um dos milagres que eu vivo hoje, que ontem eu estava até comentando, né? Quando a gente saiu com a ovelha do Senhor, eu comentando e eu contando para ela sobre isso. Eu vivi, assim, uma privação financeira muito grande. E eu me lembro que eu saí um dia para atender um evento e quando eu desci do altar, o pastor estava no corredor conversando com uma pessoa que tinha contato a mim e falou assim, você tem que falar para ela aprender a se vestir. Parar de ficar andando desse jeito. Só que mal sabia ele que a única roupa que eu tinha era essa e mais uma que tinha ficado lavando em casa. Uau. Então, a gente estava vivendo esse nível de prova. E eu me lembro que eu saí daquele congresso tão triste, porque eu não tinha o que vestir. E eu falei, Deus, o Senhor me chamou para fazer a sua obra. Como que eu vou sair desse jeito, de qualquer maneira, me apresentar de qualquer maneira? Como que as pessoas vão crer naquilo que eu ministro se eu estou mal vestida? Naquele dia, o Senhor falou comigo, a partir de hoje, eu vou te assumir e vou te vestir. Eu vou encher o seu guarda-roupa. E até hoje, pastor, todas as roupas que eu visto são lojas dentro de Goiânia, dentro do Brasil, que me vestem. Eu tenho lojas hoje, como, por exemplo, eu vou testar o nome, a Maria do Luxo, que é em São Paulo, que quando ela manda looks para mim, ela manda de 15 looks de uma vez. Uau. Então, assim, hoje a dificuldade quando eu tenho para sair para as agendas é qual roupa eu vou vestir. E um outro milagre também que me marcou muito foi assim, bem no comecinho, nessa época que eu tinha chegado, né, dos Gideões, e eu pensando, meu Deus, como que nós íamos fazer? E passando muita dificuldade. Aí um dia tinha um ovo dentro da minha casa, apenas para eu e o Tyrone e as crianças. Já tinha meus 2 filhos comer. Meu Deus. E aí eu peguei e liguei para minha sogra, né? Usei de desculpa e falei assim, as crianças estão com saudade. Mas, na verdade, é porque eu não queria contar para ela, né? Que a gente não tinha nada para comer em casa. E aí eu peguei esse ovo e falei para ele, falei assim, as crianças estão respaldadas, porque elas vão passar o final de semana lá na sua mãe e vão comer. Agora nós dois vamos partir esse ovo aqui, vamos dar graça a partir esse ovo aqui, Deus proverá. Quando eu fechei minha boca, meu telefone tocou, era um pastor, amigo nosso. E aí ele ligou e falou assim, minha filha, aumenta a água do feijão aí que eu tô indo almoçar. Eu olhei para a cara do Tyrone e falei, nós estamos perdidos. Não vai ter jeito, nós vamos ter que contar pro pastor, porque eu não tive coragem de falar para ele não vir. E aí, quando ele chegou na porta da nossa casa, ele falou assim, olha, minha filha, eu brinquei com você quando eu disse que eu viria comer aqui. Na verdade, eu estava na minha casa e Deus falou comigo. Deus, aí quando ele falou, Deus falou comigo, ele já apertou. O carro dele é daquele que aperta e o porta-mala sobe. Ele apertou o botão, o porta-mala subiu assim. Pastor, lotado de compra de supermercado. Deus. Falou assim, Deus mandou eu trazer essa... Eu já desmontei em choro. Falou, Deus mandou eu trazer essa bênção aqui, minha filha, para você, porque o Senhor falou comigo que você não tinha nada para comer. Uau, meu Deus. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, pastor. As pessoas que não me conhecem dos bastidores não fazem noção de quão improvável eu era. E, assim, eu fico olhando a bondade de Deus na minha vida hoje
E cada milagre, eu sei valorizar cada fase que a gente viveu, que não foi fácil. O que as pessoas têm que entender é isso. Não é fácil, mas também não é impossível. Aleluia. Se você está ouvindo a gente, você tem uma chamada de Deus, um propósito de Deus na sua vida, eu preciso lhe dizer isso. O processo nunca foi fácil. Meu Deus. Só que o processo não é a nossa morada, é a nossa passada. E por que passada? Você não vai morar no processo. Chega um momento que o convite chega, que a transição chega. Aleluia. Do processo para a promessa. Nós precisamos entender que o processo é para nos preparar para a promessa. E quando nós estivermos prontos, pode ter certeza, a promessa vai chegar. E foi isso que Deus fez comigo. O processo, ele me preparou. No processo, eu gerei aquilo que eu prego hoje. O processo é o momento de gerar. E no momento que eu começava a gerar, e hoje eu entendo, cada processo que eu vivi, ele se tornou uma mensagem pregada. E uma mensagem pregada não só, pastor, pelo fato de estar nas Escrituras, não, mas é uma mensagem vivida. Uma mensagem que eu vivi para pregar. Então, de repente, o seu processo é Deus permitindo você viver aquilo que você vai pregar amanhã. Uau, isso é forte, hein? Você falou algo muito profundo, que foi discernir o tempo daquilo que você estava vivendo. Porque enquanto esse processo estava acontecendo, era o aprontamento de Deus na sua vida. Aí eu lhe pergunto, você viu que naquela oportunidade que você teve, do período da transição, né? Eu creio que gerou expectativa no seu coração, dizer assim, pronto, vai ser agora, mas eu creio que Deus mostrou para você assim, eu estou te aprontando, porque o estar pronto, o ter noção de que nós estamos no processo, não é porque Deus não preparou a promessa ou porque Deus está atrasado, Deus está dizendo, peraí que eu estou indo buscar. Não, é porque Ele está, na verdade, nos aprontando, nos preparando para a promessa. Exatamente. Né? Será que você, naquele momento, você se via, você hoje espiritualmente, com a maturidade que você tem, você se via mesmo alcançando e vivendo um capítulo da sua promessa? Você disse, estou pronto. Não só não me via, como eu tinha certeza, eu tenho hoje a certeza, que se Deus fizesse na minha vida o que está fazendo hoje, naquele dia, eu teria jogado fora. Uau. Porque o sucesso, ele é o encontro do preparo com a oportunidade. Meu Deus. Tem muita gente que tem a oportunidade, chega e ele não está preparado. Por isso que a gente tem que aproveitar o tempo que Deus nos dá, entender esse processo, esse tempo de aprendizagem, para que quando chegue a bênção a gente está preparado. Uma coisa que eu fiz quando eu estava ainda nesse processo foi preparar os meus filhos para viver o que a gente vive hoje. Porque o senhor também prega, o senhor sabe como que é. A gente chega em casa para trocar de mala. Igual eu vim para cá, antes de vir para cá, eu passei em casa um dia e no outro dia já vim para cá. E isso é durante o ano todo. O ano passado, se nós ficamos 2 finais de semana em casa, foi muito. Então, eu sentava com os meus filhos nessa época que nós estávamos vivendo esse processo. E eu me lembro que a gente passando prova. Meus filhos viam. Às vezes cortava água, às vezes cortava energia. Então, eles passou junto com a gente aquele processo, mas eu sentava com eles para comer. E eu me lembro quando eu ia fazer comida, eu chamava meu filho mais velho e chamava minha filha e falava, vem aqui, porque eu preciso te ensinar a fazer comida, porque vai chegar o dia. E eu pegava pregadoras que eu conheço e falava assim, vai chegar o dia que a mamãe vai ter esse ritmo de vida aqui. Meu Deus. E eu comecei a falar para os meus filhos e preparar eles como se amanhã fosse acontecer. Uma das coisas que eu sempre falo para ministros que eu converso é que nós temos que ser os primeiros a crer, a acreditar naquilo que Deus falou nas nossas vidas. Aleluia. Você tem que ser o primeiro a crer na promessa que Deus falou. Se você não crê, como que as pessoas de fora vão crer? Verdade. Eu amo muito aquela mensagem que quando Maria chega na porta do túmulo, que ela olha lá e só vê o lençol, ela não entra. Ela sai correndo e busca gente para querer entrar. Quem ela busca, mal entra e já sai correndo também.
E, de fato, ela só contemplou o milagre depois que ela entrou. Então, nós não podemos achar que as pessoas vão entrar naquilo que a gente não entrou primeiro. Uau! Não adianta você pensar que as pessoas vão crer naquilo que você não creu primeiro. Enquanto ela não entrou naquele túmulo, ela não viveu de fato o milagre do Cristo ressuscitado. Meu Deus. Então, o que o Espírito de Deus sempre me levava a isso, eu tinha que crer, mesmo na improbabilidade, na impossibilidade. Porque crer, pastor, quando a porta está na mão, quando o convite está na mão, é muito fácil. Mas o Senhor, ele não quer essa fé comum, ele quer uma fé extraordinária. Uau. Ele não quer uma fé palpável, ele quer uma fé sobrenatural, que você não vê. Deus quer de nós uma fé que não combina com a nossa realidade. Então, eu olhava para os meus filhos, ensinava eles, fazia com que... Fui criando eles de uma forma independente, para que o dia que eu precisasse sair, eles ficassem estruturados. Porque uma coisa é certa, eu sabia que para Deus me soprar, para Deus me abençoar, para Deus cumprir a promessa que ele tinha na minha vida, ele não ia desarrumar a minha casa. Porque Deus não desarruma um lugar para arrumar outro. Então, você preparou a estrutura primeiro para receber a promessa depois. Tanto que hoje eu fico maravilhada, sabe, pastor? Eu tenho meu rapaz que vai fazer 14 anos, minha moça vai fazer 12, mesmo eu não estando em casa. Eles ligam para os tios dele, que a gente tem amigos lá em Goiânia, que congrega junto, que virou igual família. E sem eu falar, eles não gostam de matar culto. Eles estão servindo ao Senhor também. Minha filha serve na dança, Mateus serve na mídia. Uau. Então, assim, eles amam a casa do Senhor. Eles amam ao Senhor, porque eu já vim, ao longo do processo, eu aproveitei para preparar eles e mostrar para eles que só tinha um caminho. Então, hoje eu sofro menos essa questão de que a gente fica, né? Às vezes fica 2, 3, 4, 5 dias fora de casa. Mas quando eu volto, eu tenho o privilégio de chegar e tá tudo organizado. Aleluia. Né? Deus presente na casa, né? Porque para você fazer do lado de fora, do lado de dentro, tem que estar em ordem. Ah, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Estamos sendo muito edificados através da sua vida. Cada testemunho, uma palavra, né? E é isso, a nossa geração precisa entender isso. E eu creio que o Senhor deixou algo plantado, uma semente está sendo plantada aqui nesse Pode Reviver de hoje. E eu já quero agradecer, glória a Deus, a sua presença aqui conosco, né? Seu testemunho, de fato, uma parte dele, porque tem muita coisa aí ainda, nos edificou. Um podcast não dá para contar. Né? E aí eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está em casa nos assistindo, né? Uma palavra, um versículo da palavra de Deus, algo que você possa como deixar mensagem final, né? E nós estarmos em processo de conclusão aqui desse capítulo para abençoar outras vidas. Vamos lá, eu vou aproveitar essa deixa sobre vestir-se do seu futuro. Tem uma passagem que eu gosto muito, que é quando Ana teve Samuel. O texto vai dizer assim que todos os anos Ana tinha hábito de subir até onde Samuel estava e ela levava de presente uma estola sacerdotal. O que eu quero que você entenda é que, na época, sacerdote, para usar uma estola sacerdotal, ele teria que ter aproximadamente de 30 a 33 anos de idade. Antes disso, não usava estola sacerdotal. Uau. Mas todos os anos, o presente de Ana, pastor, era o mesmo presente. Só aumentava o tamanho. Deus. E isso é que eu quero liberar para a sua vida. Se vista do seu futuro, mas se vista aproveitando para crescer. Uau. Também. Para aumentar o tamanho, aumentar a maturidade, aumentar a estrutura. De fato, Ana sabia que Samuel, de 4 anos, não caberia numa roupa de 6. E também o de 6 não caberia numa roupa de 3 anos. O que eu quero que você entenda é, se vista do seu futuro, mas cresça de acordo com que a maturidade de Deus vai chegando na sua vida.
Creia. Talvez você que está nos ouvindo tem chamada, tem ministério e está aí desacreditado, pensando, meu Deus, será quando que vai acontecer? Então, viva o hoje como se amanhã você já fosse viver as promessas do Senhor. Uau. Tendo a certeza que aquele que prometeu é fiel para cumprir, ele vai cumprir tudo que ele falou na sua vida um dia. Viva hoje cantando, cante hoje como se você estivesse cantando nos grandes congressos que Deus falou que ia te levar. Pregue hoje como se você já tivesse nos grandes altares. Eu me lembro que acontecia muito comigo quando eu recebia aqueles convites daquelas igrejas pequenas, simples, humildes, e eu ia com o coração cheio de alegria. Eu me lembro que eu parava, pastor, de frente do espelho e começava a pregar. Quantas vezes eu preguei para aquele espelho, crendo que eu estava pregando para uma multidão. Uau. E eu me lembro, pastor, que também eu comecei a estudar e a me preparar e até hoje é assim. Eu estudo e preparo esboços e preparo mensagens diariamente como se eu pregasse todo dia. Glória a Deus. Por quê? Porque assim você vai estar revelando para Deus que você já está com o coração naquilo que é do coração de Deus para você. Aleluia. Então que você encerre esse podcast tendo a certeza. Vista-se do seu futuro. Glória a Deus. Invista, prepare sua casa, prepare sua estrutura. Começa a crer, mesmo se a sua realidade não combinar com o seu futuro. O Deus que te prometeu é fiel para cumprir. O texto vai dizer que Samuel, ele não se torna só um grande sacerdote, né? Mas um profeta, um grande homem de Deus que marcou aquela geração. Então, eu preciso que você entenda que aquilo que você investir hoje vai determinar o futuro que você vai viver amanhã. As portas que você crê hoje vai determinar as portas que você vai passar amanhã. Então, creia. Faça como Jabes. Senhor, amplia o meu território. Aleluia. Senhor, me abençoa muitíssimo. Por que ele pede crescimento antes da bênção? Já viu isso, pastor? Verdade. Ele pede crescimento antes da bênção porque ele sabia que quando a bênção viesse, a estrutura tinha que caber a bênção do Senhor. Então, por que você está dizendo isso, missionário? Estou dizendo para você, prepara a sua estrutura para que ela suporte a bênção do Senhor. Aleluia. Para que você seja abundantemente abençoado por Deus. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Testemunho edificante, palavras proféticas e decreto selado para a nossa vida aqui. Jesus. Deus abençoe sua vida, missionária Mayara Rodrigues, que onde você passar continue Amém. sendo um canal de Deus, uma boca profética, uma voz que clama no deserto nos dias de hoje, né? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, sua família e tudo aquilo que o Senhor tem confiado em suas mãos. E eu quero dizer para você que nós estamos ao fim de mais um episódio edificante que você pode repetir, você pode compartilhar, curtir, comentar com outras pessoas. Marca de que região você está assistindo esse podcast aí. E eu quero dizer para você, lembre-se, pode reviver.